Então, André, sem mais delongas, the floor is yours. Obrigada, Sam. Na verdade, assim, né, Samuel, falar de imunidade é algo que a gente precisaria de dias, até meses, né, para a gente conseguir realmente abranger todos os aspectos que a gente tem em relação à nutrição, em relação ao exercício físico e à imunomodulação. A gente hoje eu sempre falo que as coisas sempre têm 2 lados, né, eu acho que a história da pandemia trouxe um olhar muito grande para essa questão do sistema imunológico, e as pessoas hoje sabem o que é sistema imunológico, estão preocupadas com o sistema imunológico, né, elas estão ali o tempo inteiro tentando, entender o que é o vírus e como que o nosso corpo se comporta e assim por diante, apesar da gente estar diante de um vírus ainda que a gente tem muita coisa para descobrir, né. De qualquer forma, sistema imunológico é algo que a gente sempre trabalhou dentro da nutrição funcional. Eu sempre disse que independente de qualquer pandemia ou qualquer infecção viral, bacteriana que a gente tivesse no meio ambiente, o sistema imunológico é algo que dentro da nutrição funcional a gente sempre se preocupou, porque é a nossa barreira de proteção, é a nossa barreira né, contra vírus, bactérias, ou seja, se eu tenho um sistema imunológico fortalecido, a minha probabilidade de desenvolver doenças, inclusive doenças inflamatórias, crônicas, é muito menor. Então, cuidar do sistema imunológico é algo que vai muito além de infecção viral, né? Porque isso virou meio uma moda agora, porque as pessoas estão preocupadas com a história do Covid, mas o sistema imunológico é algo que a gente tem que estar o tempo inteiro trabalhando, se blindando, né, cuidando dele ali, como é a nossa plantinha que a gente vai o tempo inteiro cuidando, blindando, porque ele também é muito suscetível a oscilações, né, por atividades, por questões do meio ambiente, a gente também pode ter um sistema imunológico, às vezes, que tem períodos que está mais fortalecido, tem períodos que está menos fortalecido, por vários gatilhos do meio ambiente. Então é muito importante a gente pensar nessa questão da imunomodulação. Eu separei alguns slides para falar com vocês hoje, algumas coisas que eu acho que são mais importantes quando a gente pensa nesse contexto, acho que vai ficar um bate-bola legal, você pode me interromper, enfim, pode perguntar a hora que você quiser, que eu acho que é importante essa troca, né, de como que a nutrição e o exercício são importantes moduladores do sistema imunológico, tanto que as pessoas hoje falam assim, quais são os maiores fatores de risco para a morte por Covid, por exemplo, né? É uma má alimentação, isso está mais do que comprovado, e o sedentarismo, né, que está relacionado com obesidade, ou seja, o maior fator de risco que a gente tem hoje para a morte por Covid é a obesidade, que está muito relacionado ao sedentarismo e má alimentação, e claro, a vulnerabilidade por conta da idade, né? Ou seja, os idosos têm um sistema imunológico são mais imunodeprimidos, consequentemente, eles têm uma janela de oportunidade maior por se contaminar e, claro, morrer por Covid. Claro que isso não é uma regra, porque quantas pessoas idosas pegaram o Covid e não morreram também, né? Então, assim, essa questão da imunidade, ela tem que tomar um pouquinho de cuidado para não virar protocolo, porque nós não somos seres humanos iguais. Ninguém responde, e acho que o Covid veio para provar isso, né? Nós não respondemos de forma igual ao meio ambiente que a gente vive. Então, tem pessoas que morreram por Covid com uma infecção, assim, às vezes tem uma boa saúde e acabaram falecendo por outras questões, porque de repente o sistema imunológico estava mais fragilizado, do que pessoas que às vezes têm algum tipo de comorbidade e não morreu. Então, quando a gente fala em sistema imunológico, a gente não pode pensar em protocolo em hipótese alguma, porque nós somos seres únicos, individuais e respondemos diferente ao meio ambiente. Então, a ideia aqui que eu tenho enquanto nutricionista, né, que é o que eu posso fazer, é dar condições para o meu sistema imunológico estar sempre fortalecido, mesmo em situações de risco, mesmo num grau de estresse, mesmo dormindo mal, né? Porque o que pode alterar o sistema imunológico? Estresse, noites mal dormidas, sedentarismo, tudo isso pode gerar uma redução da nossa capacidade imunológica. E só que eu preciso ter tolerância, que a gente chama de tolerância imunológica. Eu preciso conseguir estar em contato com esse meio ambiente de risco e não ficar doente. Então, ok, eu dormi uma noite mal dormida, ou tenho um grau de estresse, mas eu preciso ter condições de lidar com isso, sem isso afetar demais a minha saúde. Então, essa tolerância imunológica, a gente fala muito nos dias de hoje, né? Como que eu blindo o meu organismo para conseguir lidar com esse meio ambiente de risco.